Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Amanda, onde ela responde as nossas muitas perguntas. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá e volta aqui para conferir a segunda parte. Bom proveito! Uma outra coisa, Amanda. No início da sua entrevista, você comentou que você hoje entende que teve 2 EQMs. Ainda falta nos contar alguma coisa, então. Eu tive uma primeira EQM, mas eu não sabia que era EQM. Na verdade, para mim, eu não sabia nem que essa que eu contei era uma EQM. Foi conversando com o meu marido que ele disse para mim, não, mas também é uma EQM, não é EQM, mas também é. No dia do meu acidente, eu não vi, não teve imagem. Era como se eu tivesse, quando eu estava no hospital já, eu ouvia médicos, enfermeiros falando, eu ouvia barulho de aparelhos, passos, só que eu não conseguia, eu não me enxergava, eu não via o rosto de alguém, eu não fiquei prestando atenção em tudo que eles estavam falando, porque eu queria entender o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo eu estava perdida, eu queria me achar. Era como se para mim fosse um sonho, mas eu já sabia, era como se alguma coisa me dissesse que eu não estava bem, como se eu não estivesse legal. Acho que por isso que eu tive a noção de que eu estava morta quando eu saí do meu corpo, que eu subi as escadas, porque quando eu não lembro o que eles falaram, eu sabia que eram cortar, tem que tirar, tem que virar, eram essas palavras que eu escutava. Eu não via o que eles estavam fazendo comigo, mas eu imagino sim. Mas você não estava, de repente, acordada com a audição ainda funcionando? Não, eu estava já em coma. Eu já estava em coma. Bem, então vamos às perguntas. Eu queria começar, aliás, pelo final, porque você falou dos anjos, de 13 anjos. Eu queria saber sobre esse senhor que apareceu depois, como é que ele era, qual a função dele, se você o conhecia, se ele era familiar, o que você puder, por favor, nos conte sobre ele. Eu não conhecia nenhum deles, nenhum dos anjos, nem o senhor. Ele era um senhor de idade, pela aparência, né? Ele não tinha asas, ele só usava como é que eu vou dizer, um vestido, a gente diz que nem um padre, assim, comprido, sabe? Branco, todos eles estavam de branco também. Os 13, eu não sei, era como se eles, cada um chegasse para mim, cada um que descia, que eu via descendo aos pés da minha cama, chegavam com carinho, amor, compreensão, respeito, paciência, bondade, sabedoria, palavras que foram enchendo meu coração. Eu acho que eu já tinha ali, mas pelo período que como eu ganhei alto, que nem quando o senhor chegou, ficou um pouquinho ali, chamou eles de volta, que ele disse, né, que eu ia ganhar alta. E o que que era alta para mim? Eu acho que foi mais ou menos para mim saber equilibrar que eu ia sair dali, eu ia para um lugar que eu não conhecia, que era para casa. Na verdade, era a minha casa, né? Mas eu não lembrava mais disso. Eu não conhecia mais. Foi complicado no início, só que lembrando de todas as palavras que cada um dos anjinhos que desceu disse para mim, eles não falaram com a boca, mas sabe quando tu escuta com o coração? Cada um passava a sensação de uma dessas palavras que você nos contou? Exatamente. E foi assim que eu fui começando a aceitar que eu estava em casa. Claro, custou para mim entender que era minha casa. Esse senhor que tinha uma ascendência sobre esses 13 anjos, ele desceu da mesma forma como os anjos, só que sem asas, conforme você falou. Sim, E me fale sobre essas asas. Como é que elas eram? Você conseguia identificar? Eram luzes? Pareciam físicas? Tinham penas? Como é que eram essas?
Eram luzes, eram luzes, asas de luzes, assim, transparentes, que nem a escada. Tinha os riscos brilhantes, é como se tu desenhasse com um lápis brilhante, assim, e daí no fundo fosse transparente, tu conseguia ver através das asas. Mas tinha, é que nem uma nuvem, sabe quando tu olha para uma nuvem que ela tá meio borrada assim no céu, que tu consegue ver a nuvem e ao mesmo tempo o azul no fundo? E a cor seria? Branca, branca, que nem a luz. E alguma razão para serem 13 anjos? Isso eu me pergunto também, não sei o porquê. Eu acho que são fases da minha vida que eu tive, é o que eu penso. E com 13 anos foi uma fase bem complicada, onde a minha mãe foi embora, e eu tive que ficar. Meus pais nunca foram casados, eles sempre foram separados. Mas eu tive que escolher com quem ficar. No caso, mesmo eu morando com os meus avós, eu tive que escolher se eu ficava no Rio Grande do Sul, no caso, ou se eu ia para fora. Então foi mais ou menos uma etapa bem complicada para mim, sabe? Que como eu fiquei, eu meio que, de certa forma, perdi a minha mãe, entende? Um tempo. Então, eu soube ter paciência, consegui conversar só com ela só por telefone, mas é complicado para uma menina não ter a mãe, ter as amiguinhas, ir para os lugares, mas não ter a mãe. Então, eu acho que eu sempre tive essa resistência, essa persistência de não me abalar com as coisas. Eu acho que cada um deles foi como um acalanto, sabe? Como se me acalmassem o coração, porque quando eu fiquei sabendo, eu ganhei alta, eu saí do hospital no sábado, eu ganhei alta na sexta. Quando o médico chegou no quarto e disse que eu ia para casa, eu olhei, como para casa? Eu tô em casa. Quando a minha mãe foi embora, eu sentia que eu tinha alguém me protegendo, sabe, para mim não cair, no caso, chorar se eu precisasse da minha mãe ou pudesse conversar. Claro, eu sempre tive, eu conversava com as minhas avós. Minha mãe foi é mãe, no caso, mas eu não tive aquela criação de mãe e filha, de sentar, de conversar, de desabafar. Só que a gente também sente, por mais que eu não morasse com ela, não fosse criada com ela, eu via ela, eu convivia com ela, a gente saía, às vezes, para lugares. Então, eu senti quando ela foi embora. Ela não ia estar perto de mim para mim ir lá e dar um abraço nela. Eu queria entender um pouco mais a questão do osso. Eu sei que foi tirada uma parte do crânio e colocado, essa parte foi colocada no seu abdômen e que houve uma rejeição, que você teve febre muito alta e eles precisaram retirar do seu abdômen esse osso que tinha sido guardado lá, porque imagino que tinha sido guardado para voltar para cá depois, e que por ter havido a rejeição foi colocada uma prótese. Mas você diz que você teve uma cirurgia, então, durante a qual você teve a EQM. Mas eu queria saber, você teve uma cirurgia para retirar o osso e outra para retirar de dentro do abdômen, ou foram duas? Porque dá a entender de que foram dois momentos separados. Foram dois momentos. A primeira cirurgia foi a retirada do osso, a colocação dos aparelhos em mim, porque eu tava, além de eu ter 11 coágulos de sangue na cabeça, né, que foi retirada do osso para tirar os coágulos, e a colocação dele no meu abdômen, eu tava com sangue pelo corpo também, que foi retirado, foi colocado aparelhos para drenarem. Depois, 5 dias depois da primeira cirurgia, que foi a cirurgia do acidente, né, para fazer tudo isso, foi quando eu comecei a ficar, dentro desses 5 dias até então, foi quando começou a me dar febre, e eu a ficar ruim. Aí eles tiveram aí foi na primeira cirurgia que eu ouvia as coisas, sem entender, sem conseguir me enxergar ou ver algum médico, mas eu ouvia vozes de médico, eu ouvia dizendo, ai, corta aqui,
tira ali, não, tá perdendo sangue. Eu precisei de doação de sangue, eu perdi muito sangue, não foi pouco. Então, para mim, isso no início ficava vago, sabe? Tanto é que eu só tive a entender que era uma EQM também, depois que eu conversei com meu marido. Então você teve uma EQM na primeira cirurgia, quando foi retirada a parte do seu crânio para colocar no abdômen, e teve a segunda EQM na segunda cirurgia, onde ela começou antes da cirurgia em si, quando você viu aqueles 5 médicos aos pés da cama, e você voltou após o término dessa cirurgia já na UTI. É isso? Exato. Você diz que quando você saiu, na segunda EQM, você saiu do corpo, começou a ver o interior dos armários, saiu do hospital, você viu a casa dos seus parentes, como se não tivesse telhado, você via as pessoas chorando, lamentando de você ter partido muito cedo e tal. Quer dizer, você estava aparentemente ali enxergando um futuro que não se consumou, um futuro que não aconteceu. Era uma possibilidade, portanto, de futuro. Como é que você entende isso hoje? Olha, essa parte para mim essa foi uma das partes mais complicadas de eu conseguir entender, porque eu perguntava para mim mesma, como é que eu vi uma coisa que não aconteceu se eu tô viva? Até eu conseguir sentar com alguém que realmente me escutasse, que não digo assim, ó, tirou todas as minhas dúvidas, deu todas as respostas, porque a única pessoa, meu pensamento, a única pessoa que tem todas as respostas do mundo é Deus. Mas foi meu marido, que ele disse sim para mim, Amanda, isso era uma coisa que, se fosse acontecer de tu ficar, era mais ou menos assim que ia ser, é o que eu penso, sabe? Porque tem muitas pessoas que eu não sei se me amam como eu vi, mas eu amo elas de verdade. Eu amo a minha família. Eu fui criada para as famílias hoje em dia algumas que eu vejo, elas são, cada um vai para um lado, faz uma coisa, não se juntam mais que nem antigamente. E eu já não, eu tive a minha tataravó viva por alguns anos também. Então eu fui muito aquela coisa de família, tá unida, de juntarem mãe, filho, pai, avô, vó, primos, tudo numa casa só, fazer festa, comemorarem aniversário. Você entende então que o futuro ele tem algumas alternativas e que você tem a condição de enxergar essas alternativas antes de uma delas se tornar a escolhida? É o que eu entendi no início, que nem eu disse, no início eu ficava bem, como assim? Eu não fui e eu vi isso, mas voltei. As pessoas principais que se importavam comigo foi as que me mostraram, sabe? Não que as outras não se importavam, mas cada um se preocupa, que nem, eu digo assim, ó, e meu pai sabe disso, eu amo ele, tanto é que eu tenho o nome dele tatuado no meu braço, mas as principais pessoas na minha vida são os meus avós, os 4. 3 deles eu não tenho mais. Um faleceu há 10 anos, e foi bem difícil para mim, porque foi logo quando eu estava começando a estar bem melhor do meu acidente. Eu sofri um acidente em 2010 e ele faleceu em 2012. Então, quando eu estava começando a ficar bem melhor, de começar a conseguir fazer as minhas coisas sozinha, de mostrar, tô mais forte, vou conseguir fazer isso, desenhar, voltar a segurar um lápis, foi onde ele nos deixou. Então, ali foi uma perda muito grande para mim. E ali eu ainda não sabia perder, sabe? Era como eu tivesse ficado com um vácuo. Você acabou de falar que não sabia perder. Aí eu pergunto para você, o que é a morte? É uma perda? Não, não é. Agora eu sei que não é. Mas é que nem eu falei, quando eu voltei, que eu acordei, que eu comecei a fazer as coisas, movimentar, eu voltei a ser criança. Então, até ali, eu não tinha, digamos que perdido ninguém. Ninguém tinha ou ido embora, ou simplesmente não existido aqui, mas em outro mundo, que nem meu avô foi.
Eu queria que você nos explicasse, então, hoje, o que é morrer para você. Morrer, para mim, é como se eu fosse deitar na minha cama, fechasse os olhos, meu corpo ficasse, a minha alma saísse, mas a minha alma sempre vai estar no meio de vocês. Quando você se viu fora do corpo, a escada, o portal e tudo mais que você viu, você teve uma surpresa do tipo, ok, eu estou morta, então morrer é isso? Ou você surpreendentemente achou que tudo aquilo era natural de estar acontecendo? Era normal, era natural, que como quando eu me olhei para trás, que eu estava descendo, que eu vi que não era exatamente eu, o humano, o corpo humano sentado, que era a minha alma, meu espírito que estava sentado, eu desci, segurei na maca como se eu estivesse me despedindo. Foi o sentido que eu dei, porque, então tá, eu já cumpri meu papel aqui, meu corpo fica, mas eu tô viva, minha alma tá viva. O principal de mim tá vivo. O corpo, a gente pode ficar sem pedaços dele, mas o interior da gente é o que conta. Eu sei que você viu seus parentes que já tinham falecido, mas você sentia familiaridade com aquele local como se você já tivesse estado lá antes? Olha, não que eu já tivesse estado, mas quando eu pisei na grama, era como se o meu corpo sentisse que era a minha casa ali. E eu não queria ir embora. Então vamos falar dos sentidos. Você sentia cheiro, você falou, você sentia o tato, você sentiu a sua tataravó ou bisavó, não me lembro, Minha bisavó, passar a mão no meu rosto, a sua bisavó levando você de volta para a escada e você tinha a visão também. sim. Você sentia ter peso ou você se sentia leve? Você sentia que você respirava? Não, eu me sentia leve, bem leve. Era como se eu não tivesse, fosse só o vento. Você disse que você sentiu o cheiro das flores lá e que não conseguiu sentir aqui. Você falou, as flores sim. Aí eu queria saber que flores que você viu lá que você viu aqui também depois. Gérberas, margaridas, orquídeas, cactos, alguns cactos têm florzinhas, né? E eu acho linda, elas são delicadinhas. Vi orquídeas, vi. Ai, meu Deus. Eu tenho um pezinho ali na frente agora e me deu um branco. Teve algumas flores que eu não vi, mas eu vi muitas flores lá. Muitas flores que a gente tem aqui, sim. Você disse que viu aves voando. Passarinhos. Você viu animais? Não, não vi animais. Eu ouvi, assim, eu não sei se era porque estava no fundo, se era o movimento, porque o som das folhas das árvores se movimentando, isso eu ouvia. E era tão bom aquele ventinho gostoso que vinha, que também não tem aqui. Eu ouvi macacos, Como é que é? sons de macacos, mas eu não vi eles, eu ouvia sons. Você disse que você se sentiu bem-vinda pela grama, né? Eu quero saber se é uma coisa difusa como sentimento ou se foi claramente você se sentiu sendo acolhida pela grama. Eu estava sendo acolhida, era como se ela dissesse, chegou em casa. É a mesma coisa que quando a gente constrói uma casa, se muda para ela, sai, vai para um lugar e volta para casa. Abre a porta, ai, tô em casa. Porque é a gente que acaba dizendo, ai, tô em casa agora. Não, lá eu me senti assim. Era como se ela dissesse, bem-vinda, agora tu tá em casa. Só para você saber, tem outros casos de experiência de quase morte onde a pessoa se sentiu de fato sendo recebida pela grama, pela relva, que inclusive se movimentava dando essas boas-vindas. Eu pergunto se você pode nos descrever
mais profundamente o que você enxergava depois que aquele portal se abriu. Você falou de lago, você falou de grama, você falou de árvores, você falou de pessoas. Duas perguntas. As pessoas notaram a sua presença lá? Algumas que eu vi, porque é tão grande, é tão imenso, que acho que se eu fosse ficar olhando para todos os lugares, realmente eu não ia sair de lá, eu não queria sair de lá, mas algumas pessoas que me olharam, que estavam longe, as que estavam perto me cumprimentaram, disseram olá, as que estavam mais longe olhavam para mim e sorriam, algumas brincando com crianças, algumas conversando, outras estavam plantando flores, outras estavam limpando os canteirinhos. Tinha um senhor estava com umas crianças, eu lembro, acho que tinha umas 3 crianças sentadas na beira do lago, eles estavam jogando, acho que era pão, eu não consegui ver de perto, então, pelo modo que a gente faz aqui, eu acho que era pão no lago para peixe, sabe? Eu lembro que tinha aquelas bolinhas que se formava, era como, para mim, se eu fosse, é o que eu digo pro meu marido que eu quero fazer com os nossos filhos, levar, jogar pão, sabe? Ensinar a amar a natureza, a estar com as pessoas, não importa a idade. Você se lembra do céu? Azul, um azul que não tem, não, as cores, eu posso procurar juntar um monte de lápis de cor azul e nenhuma é igual. E você se lembra do sol ou você só via o lugar claro, mas sem ver o sol? Tinha um sol muito bonito, no fundo, assim, do morro, assim, entre o morro tinha um sol muito bonito, sol amarelo, brilhoso, que iluminava tudo, assim. E você via edificações, prédios, algo construído, casas? Não, não, não tinha nada. Uma vez que você não estava num mundo material, e essas referências de natureza, sol, grama, lago, são todas referências do planeta Terra. Eu pergunto, você acha possível que tudo isso você tenha visto como sendo uma forma de você se sentir em casa também, mas que talvez as coisas não sejam exatamente assim, como se elas fossem moldadas para poder receber você? Eu não digo que sejam moldadas, porque o planeta Terra, hoje em dia, como a gente bem sabe, está sendo bem destruído, né? E eu não tenho lembranças, realmente, eu não, que nem eu disse, depois do meu acidente pra cá, uma e outra coisa eu lembro, e eu tive que reaprender, tanto por foto quanto por pessoas me ensinando as coisas. Então, eu não acho que foi um guardado de como era. Eu acho que porque eu vejo coisas assim que às vezes eu tento transformar para ficar parecido com o que estava lá em cima, que nem às vezes eu adoro fazer chimarrão. Eu adoro tomar chimarrão. E conforme eu faço ele, eu procuro deixar o verde da erva em cima, como a grama. Eu decoro com florzinhas, como lá em, tento fazer, não, nunca vai ficar igual, óbvio que não, mas como era lá em cima. E eu não lembro de, às vezes que eu conversei com as minhas avós, com as minhas bisavós, de ter alguma coisa, de eu ter visto alguma coisa assim quando criança. Durante a sua experiência, você se defrontou com essa situação que você viu um futuro possível, que inclusive não aconteceu. Eu aproveito para perguntar também, você sentia a existência do tempo de uma forma diferente lá do que aqui? Sim, lá era mais devagar. As coisas eram bem mais devagar, aconteciam mais devagar. Tu é que eu tive mais tempo, né, deixa eu achar um jeito de eu explicar. Quando eu desci, que eu voltei pro meu corpo, a sensação é de que como assim passou assim? Não passou assim. Lá em cima foi muito mais vasto, eu senti muito mais lá em cima o tempo que eu ouvi meus primos, minha avó, minha bisavó no caso, ouvi as coisas,
vi as coisas, senti o cheiro, subi as escadas, olhei as coisas antes de chegar lá, do que o tempo que a gente passa aqui. Amanhã, aqui, por exemplo, passa assim. A gente olha no relógio, é 8, quando vejo é 11. Lá não, é mais calmo, é mais tranquilo. Então eu queria que você me contasse se alguma coisa mudou em você após essa experiência e como mudou. Mudou muito, mudou o fato de eu me auto-olhar, de eu não estar sempre querendo agradar os outros, mas às vezes a gente muda o jeito que a gente é para agradar as pessoas. Em vez da gente, eu aceitava as outras pessoas do jeito que elas eram. É que eu vou ser bem direto. Antes de eu sofrer o acidente, eu tinha bastante amigos. Eu sofri o acidente, no início eles ficaram, quando eu comecei a melhorar, sumiram. Eu comecei a conhecer pessoas que aceitam a gente do jeito que a gente é. Nesse sentido, não que eu não aceitasse os outros da maneira que eles são. Eu sempre tive amigos de várias formas e eu sempre aceitei. Só que eu tinha que mudar o meu jeito para caber no deles e sair, fazer alguma coisa, ir para algum lugar. E a gente não deve ser assim. A gente devemos ser nós mesmos o tempo todo, sem ser falso, sem ser mau caráter, óbvio, né? Mas a gente não tem que estar se ajustando para caber num espaço. A gente tem que ser aquilo que somos. E eu aprendi isso bastante com o meu acidente. Eu não deixei de ser o que eu sou. Porque quer chegar em mim, conversar, perguntar do meu acidente, fazer qualquer outra coisa, tô aqui. Mas eu tenho esses obstáculos. Que nem eu disse, eu não tive vergonha nenhuma de dizer para sei lá quantas pessoas, eu tenho problemas até hoje. Eu amo me maquiar, mas eu confundo rímel com delineador. Se eu for comprar se eu precisar do delineador e chegar e for olhar, eu não sei olhar, eu vou ter que pedir pra guria me mostrar. Eu confundo, eu troco. E eu não tô nem aí pra isso. Eu não preciso ser como os outros querem que eu seja. Eu tenho que ser natural. Como é que você entende hoje? Quando você voltou, você não se lembrava de ninguém, mas quando você estava lá, você reconheceu prontamente alguns familiares que já tinham partido. Eu acho que foi pelo espaço do tempo de coma, que quando eu saí do corpo, eu acho que eles estavam na minha cabeça ainda, porque foi pouco tempo, eu estava 5 dias do acidente, né? Então eles estavam ali e era como se eu fosse me despedir, como se eu não fosse mais voltar. E quando eu voltei e fiquei no corpo, que eu acordei do coma, é que nem eu disse, acho que Deus passou uma borrachinha na minha cabeça para mim criar vínculos com eles de novo. Outra coisa que eu sempre digo, que meu acidente foi uma ajuda para minha família também. Eu fiquei um pouquinho sequelada, ainda brinco dizendo isso, né, por causa das minhas crises, tomo remédios, mas eles eram distantes um do outro, tinha bastante brigas, bastante distanciamento um dos outros, e eu nunca gostei disso. Eu gostava da família junta, sabe, brincar, de rir, de passar o domingo juntos. Tem um tio que eu amo muito, e ele tem o mesmo nome que meu marido ainda, para juntar a história. Ele e meu falecido avô, pai e filho, pensa, eram distantes um do outro. E quando eu sofri o acidente, eles tiveram que se encarar no hospital, porque ele me amava, ele me ama bastante como eu amo ele, e meu avô também. Então, do hospital para cá, eles foram começando a criar um vínculo de novo. Meu tio foi morar onde ele estava morando, estavam sempre um na casa do outro de novo. Isso para mim é felicidade, entende? Família unida, tá ali. Quando você voltou, os seus sentidos mudaram? Você sente o sentimento de alguém que chega próxima de você? Você tem algum tipo de premonição? Alguma coisa mudou? Várias coisas mudaram. Eu não sinto no sentir, eu sinto no olhar da pessoa. Que nem no olhar, no sorriso. Eu sei quando é um sorriso sincero, um sorriso forçado. Eu sei quando é uma cara de tristeza fingida e quando não é. O olhar da pessoa,
quando tá preocupado ou quando tá nervoso. Eu sei distinguir também quando tá triste ou quando simplesmente tá precisando de um abraço. Eu sinto, é como se o meu ser fosse lá e dissesse, Amanda, faz alguma coisa. Você não sentia isso antes? Não. Você encontrou o seu primo Igor, que tinha falecido com 6 anos. E você disse que a voz era de criança. Ele também apareceu para você como tendo 6 anos? Sim, ele apareceu como criança para mim, com a mesma carinha de sempre. Mais algum sentido mudou em você depois? Por exemplo, você sente cheiro de forma diferente do que antes? Você enxerga cores que não via antes? O paladar? Isso tudo mudou. Às vezes eu enxergo vultos, eu enxergo algumas pessoas, às vezes eu escuto sons, eu escuto o que estão falando, mas eu não enxergo quem está falando. Não é sempre, é raro, é de vez em quando, mas acontece. Minha audição também. Isso eu não queria que tivesse mudado, isso eu queria que tivesse ficado como a de antes do acidente, porque eu escuto muito alto, muito, muito alto. Então tem lugares que eu tenho que usar protetor auricular e assim mesmo ainda é alto demais. Então, realmente tem coisas que eu não posso fazer por causa da audição. Você diria que essa porta com esse mundo não material ficou entreaberta? Você recebe informações de lá, você escuta, você tem sonho lúcido com esse outro local? Algo acontece? Sim, essas coisas eu acho que ficou aberto sim. Porque às vezes eu sinto meu primo, normalmente quando eu não tô legal, eu sinto ele perto de mim. É como se ele puxasse isso. E eu tenho, que nem eu disse, eu tenho algumas cachorrinhas, eu tenho a Lola, a mini York, e quando eu não tô bem, eu não sei, eu disse já pro meu marido que eu quero que ele filme um dia, não para mostrar, mas eu quero ver, porque é uma coisa falar e outra tu ver. Ela sabe direitinho quando eu não tô bem. Depende da pessoa, ela não deixa chegar perto de mim. Se eu tô sozinha, por exemplo, em casa, agora eu tô sozinha, ele tá na rua e ela sabe que eu vou ficar ruim, ela vai chamar ele, ela chama um latir diferente, sabe? Ela fica do meu lado o tempo todo. Ela fica sem comer, ela não come, ela não toma água. Ela tá sempre em volta. E você escuta vozes de orientação desse outro mundo? Do meu primo, eu escuto. Como se ele tivesse uma função de te ajudar em alguma coisa, como se fosse... Sim, quando eu tô preocupada, quando eu fico tensa, nervosa, quando às vezes que eu não tô bem e eu tomo remédio e daí eu fico enjoada. E eu sei que eu não deveria me sentir assim, mas como eu ganho as duas crises juntas, eu fico sem conseguir caminhar sozinha. E como a gente mora num sítio, ele é grande, então nós temos duas pets. É complicado, eu me sinto pesada às vezes para o meu marido nesse sentido. Ele cuida dos pets, cuida da casa, cuida de mim, sabe? Eu queria poder estar melhor para poder me virar um pouco mais sozinha. Eu não concordo. O que você está fazendo agora, vai ajudar por anos e anos milhares de pessoas a entenderem melhor o que é viver. Isso que você está fazendo agora, eu não teria sabedoria para fazer? Eu só estou viabilizando que você faça. E o seu marido, quando cuida de você, ele está também viabilizando que você ajude muita gente. É o que ele me diz. Tem uma amiga nossa também que diz, Amanda, quando ela ficou sabendo do meu acidente, do que aconteceu comigo, foi umas semanas atrás. Eu ia falar contigo sobre o meu acidente para expor a minha QM, e eu mandei um WhatsApp falando que eu tinha ganhado uma crise. Não sei se o senhor lembra. Me chame de você, por favor. De você. Ou tu, eu posso chamar de tu, porque nós gaúchos temos a mania de tu. Ou tu, pode chamar de tu que nem gaúcho. Eu já estou virando gaúcho.
tem tanto gaúcho dando entrevista aqui, eu já tô... Tu sabe? Eu só não tomo chimarrão. E ele ficou 2 dias em casa comigo, e quando eu melhorei, eu só não, me dá as crises muito forte, eu só não consigo caminhar, meu lado esquerdo, eu perdi a coordenação, então eu faço fisioterapia, e quando eu não tô bem, a perna simplesmente, hoje eu não tô a fim de mexer, eu sempre digo assim, que ela pensa com ela mesma, ela pensa sozinha. E daí eu preciso de ajuda para me locomover, para sentar, para me vestir. Então, quando eu não tô bem, ele me leva igual pra pet. Só que daí ele me coloca sentada, me ajuda a ir no banheiro, me ajuda a me vestir. Aí eu tomo banho sentada. Quando eu preciso para secar em outros lugares, ele me seca, me ajuda a me lavar. Será que ele é um dos 13 anjos? Olha, às vezes eu acho que ele é o primeiro. Quando ela tava lá, ela disse assim, tu tá com uma carinha de dor de cabeça, mas tu tá com um sorriso tão bonito no rosto. E daí eu comentei com ela, ela olhou pra mim assim, tu tá brincando comigo, né? Tu não tem nada disso. Não, eu tenho sim. Dela, não, tu não tem uma prótese, tu não passou por tudo isso. Como não? Isso até eu tenho registro, eu tenho gravado, porque a gente tem câmera de segurança na PET e ela filmou. Que ela disse pra mim, Amanda, tem pessoas que têm menos que tu e não estão sorrindo. Tu tá com dor ainda e tu tá sorrindo. Eu disse, a vida é um sorriso. Isso aí vai ser o título do vídeo, pode ser? Pode, a vida é um sorriso, porque a vida é um sorriso. O acordar de manhã e sorrir, porque eu acordei, tô bem aqui. O sorrir fazendo um almoço, o sorrir dobrando uma roupa, estendendo, sentindo o cheirinho do perfume, do amaciante. Pode sorrir em qualquer situação. Eu tava rindo esses dias porque eu deixei meu anel cair dentro do ralo. Agora, eu vou perguntar para ti o que eu pergunto para meu marido, ele tenta me responder e eu não entendo. O que são limitações para mim? Eu posso estar sentada e estar dobrando roupa. Eu posso sentar e ele trazer, às vezes ele traz a tábua de cortar carne com legumes e coisas, eu coloco no colo e corto as coisas. Eu não preciso estar em pé. Eu não sou como a água que contorna as pedras, ou um riacho, no caso, como alguns falam. Eu não sou como um trator que passa por cima delas. Eu sou como uma pessoa que junta cada uma das pedrinhas do caminho, sendo elas grandes ou pequenas, como um símbolo do que eu passei naquele dia, da experiência, do contexto, da dor, da tristeza, do sofrimento, do obstáculo, quão grande, importante ou não foi para mim, mas foi um obstáculo que eu tive que passar e eu junto essas pedrinhas, porque um dia eu construo um castelo. Eu carrego essas pedrinhas com muito carinho, porque os obstáculos não estão na minha vida para me atrapalhar, para me impedirem de chegar a algum lugar, para me impedirem de fazer alguma coisa. Não, eles estão no meu caminho para mostrar que eu sou sim capaz de conseguir passar por eles, conseguir conquistar o que eu quero, com dedicação, foco, determinação, amor e paciência, sem passar por cima de ninguém, sem destruir ninguém que está no meu caminho. Pelo contrário, uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto. Tem alguma coisa que falte a gente conversar? Eu fiquei cega de um olho, eu não enxergo do olho esquerdo, nada. Eu mexo, eu acho, né? Eu sempre brinco dizendo eu acho. Eu lembro que eu mexo quando eu tô na frente do espelho, porque daí eu enxergo que ele mexe. Porque assim, pra mim, se ele tá fechado, se ele não tá, se ele tá mexendo, pra mim é indiferente. Eu voltei do coma, assim. Então, pra mim, não faz falta. Pelo contrário, eu enxergo até bem mais com o direito do que com, acho que, os dois juntos. Meu marido e alguns amigos nossos brincam bastante comigo com isso, sabe? Porque eu digo, ai, meu olho. Mas eu posso garantir para você que não dá para perceber. Inclusive, quando eu li sobre isso, eu fiquei muito surpreso.
E é uma coisa que eu não sou apegada, porque eu sei que tem bastante gente que não enxerga de um olho só, e meu Deus, não pode falar. Eu não tô nem aí. Se ele tá se mexendo ou não, eu acordei enxergando desse aqui. Eu não sinto falta desse. E já me perguntaram, e se tivesse perdido depois, uns anos depois, né, por causa do acidente? Eu tenho um. O que que são dois? Amanda, com uma experiência tão especial, ou melhor, com experiências tão especiais como você teve e que nós não tivemos, quais suas palavras essenciais para nós enfrentarmos os desafios do dia a dia nesse nosso queridíssimo planeta Terra? Os desafios, deixar o orgulho de lado, orgulho, preconceito e inveja, porque esses são principalmente a ganância, esses são os piores. Não adianta tu ter dinheiro e tu ser vazio por dentro. A minha bisavó sempre dizia para mim assim, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Não adianta de nada, o que tu vai levar daqui? Tu vai ser enterrado e largado todo o teu dinheiro dentro do caixão para morrer contigo? É o que tu vive, é com as pessoas que tu tá, as palavras que tu troca, as experiências de vida, os abraços apertados, as risadas altas, as lágrimas de um simples gesto, um sentar na grama e olhar o pôr do sol, o acordar de manhã com preguiça e tomar um café em companhia agradável, o emprestar de uma roupa, o sentir o cheiro do perfume ou o próprio cheiro da pessoa que está do teu lado, o repartir um sanduíche, o comer uma pipoca, mesmo que seja murcha ou salgada demais, porque eu já fiz isso, porque é o da vida, é o que acontece no agora. O agora, eu sei que eu estou sentada falando da minha experiência para não sei quantas pessoas, porque se eu falar o número, eu sei que eu vou errar. O agora. Mas e daqui a pouco, se eu levantar? Eu não sei o que vai acontecer. É que nem eu disse, eu tenho crises, sim, graças a Deus, todas elas eu passo, estou aqui até hoje, e não reclamo de nenhuma delas, porque com cada uma delas eu aprendo uma coisa. A vida é ter paciência, é saber lidar com cada circunstância. Fez um bolo, queimou embaixo, tira a parte de baixo, come de cima. Fez um bolo, não deu certo, não deu sabor, põe um sabor a mais, faz uma cobertura, molha no leite, dá uma risada, divide um pacote de bolacha com uma pessoa da rua. Tu vai tomar todo o teu refri ou vai deixar em cima da mesa para os outros? Sabe? É isso, não é... O que adianta trabalhar a vida inteira para ganhar uma fortuna e não fazer nada dele e morrer? É o que eu já vi muitos casos acontecerem. Dinheiro não leva a gente a lugar nenhum, é o tá aqui e agora, com as pessoas que a gente ama. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?